Bom dia, amados. Quero saudá-los com a graça do nosso Deus e dizer que é um grande privilégio estar adorando ao nosso Deus juntamente com vocês. Eu coloquei um aviso no grupo da igreja para pais e avós. Quem quiser adquirir esse livreto, foi feito pelo pastor Wagner e a esposa dele em relação a algumas músicas, Teologia para Crianças. Eu adquiri 10 para ficar livre do frete. Então, se você tem interesse, eu ainda tenho 8 exemplares, tá bom? Acho que pode deixar um para a biblioteca, né? Presente para a biblioteca. Tó, querida. Tá feito. Preparados para ouvirmos sobre a palavra de Deus? Então vamos orar. Querido Deus, queremos declarar que só o Senhor é o nosso Deus. Reconhecemos que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso. O Senhor é o Criador e sustentador de todas as coisas. Queremos reconhecer, ó Pai querido, a nossa dependência do Senhor e pedimos que o Senhor continue nos ajudando a aprender a depender do Senhor, sempre nos voltando para a Tua Palavra, para os Teus ensinos, ó Pai querido, para que possamos segui-los e dessa forma Te adorar através de todas as nossas ações, ó Pai querido, e também revelar o Teu poder, revelar a Tua glória, revelar a Tua sabedoria e soberania, ó Pai querido, às pessoas que nos cercam. Reconhecemos que o Senhor é santo e que ainda somos pecadores, ó Pai querido. Por isso precisamos do Teu perdão, precisamos da ação do Teu Santo Espírito, ó Pai querido, para nos revelar ainda aquelas áreas que nós precisamos reconhecer a nossa independência do Senhor, para que possamos, ó Pai querido, nos arrepender sempre com a Tua ajuda, ó Pai, e assim cumprirmos o plano que o Senhor tem para a nossa vida, ó Pai querido, de revelar a Tua glória, ó Pai querido, e a Tua sabedoria. Precisamos da ajuda do Teu Santo Espírito, ó Pai querido, enquanto nós proclamamos a Tua palavra, para que possamos compreendê-la, ó Pai querido, para que possamos também, com a Tua graça, nos autoavaliar, ó Pai, e sempre, ó Pai querido, corrigir aquilo que não está Te agradando. Nós queremos agradecer a Tua paciência, ó Pai querido, a Tua longanimidade para conosco, ó Pai, e pedir que o Senhor continue, ó Pai querido, nos conduzindo no Teu plano de moldar o nosso caráter à semelhança do Teu Filho. Pedimos e agradecemos em nome dEle mesmo. Amém. Ok? Tudo ou nada? Anos sem Jesus, anos sem valor. Boas ações, serviços e decisões, quando não está em comunhão com Jesus, amando os irmãos na fé, não tem nenhum valor diante de Deus. Isso é muito sério, né? O nosso amor, ele é demonstrado, o nosso amor a Deus, ele é demonstrado através do nosso amor uns pelos outros. Deus nos salvou e quer que a gente produza muitos frutos. E sobre esses frutos falarei mais adiante. Então nós estamos estudando quais são as boas atitudes que nós devemos ter para permanecer em Cristo. Para termos uma vida que vale a pena ser vivida, é preciso permanecer em Cristo, amando a Jesus e os irmãos da fé. E nas últimas 2 mensagens, nós meditamos sobre a terceira atitude, atitude indispensável para permanecermos em comunhão com Jesus. Precisamos confiar plenamente no perdão que Ele nos oferece.
tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. E ele continua declarando: quem já se banhou não necessita de lavar senão os pés. Quanto aos mais, estás todo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos, pois ele sabia quem era o traidor. Por isso que disse, nem todos estáis limpos. Nesse perdão que Jesus oferece, ele revela o seu amor que é eterno, o seu amor aos pecadores que pertencem a ele. Ao lavar os pés dos discípulos, Jesus ensina que a comunhão com ele só é possível mediante a purificação de pecados. Essa purificação de pecados, ela é realizada através da sua crucificação. A crucificação de Cristo foi o sacrifício substitutivo perfeito em favor dos pecadores. Por isso que Jesus falou, quem se banhou não necessita lavar, senão os pés. Ele usa essa figura de linguagem do banho para mostrar que só Jesus pode nos purificar através do seu perdão, e esse perdão que para nós é de graça, mas para Deus custou muito, é o sacrifício de Jesus. Ao afirmar necessita de lavar senão os pés, Jesus nos ensina que há dois tipos de purificação. A primeira purificação é aquela purificação definitiva, ela é irreversível, quando Deus te ofereceu aquele perdão no dia em que você reconheceu os seus pecados e reconheceu que a única solução para os pecados foi a morte de Jesus e você depositou toda a sua confiança nele. Você recebeu de Deus um perdão que ele não vai mais retirar de você. É um perdão dado para todo sempre, ele é irreversível. E ele usa essa figura novamente, de banhar-se. A segunda purificação ensinada por Jesus é aquela purificação diária, aquela que a gente chama de purificação constante. Por isso que ele usa a simbologia de lavar os pés, porque quando a gente sai para a rua, suja os pés. Estamos no mundo, mas não somos do mundo. Mas vivemos no mundo, temos ainda uma velha natureza, e eu ouso afirmar que dificilmente passa um dia sem cometermos pelo menos um pecado, seja por pensamento. Ouso dizer isso, cada um precisa se avaliar. Aquele que se banhou não tem necessidade de lavar senão os pés. O que nós aprendemos aqui é que todos os salvos, todos os que foram purificados de forma definitiva por Jesus, ainda necessita de uma purificação dos pecados que cometem. E Jesus afirma que essa purificação diária, ela é uma necessidade, ela é essencial para todos os salvos. Isso é, não há como nós vivermos a qualidade de vida que Deus deseja que nós tenhamos aqui, sem essa purificação diária, sem essa avaliação diária e colocar os nossos pecados literalmente aos pés de Jesus, arrependidos. É uma necessidade real, nós vimos isso. Relembrando, porque todos precisam do perdão de Jesus, duas verdades essenciais. A purificação por meio do perdão oferecido por Jesus é uma necessidade essencial que todo ser humano precisa para viver uma vida verdadeiramente saudável. Você quer ter saúde mental, emocional, espiritual e física? É o que todo ser humano quer. Isso é impossível sem um relacionamento com Jesus e sem ter recebido o perdão de Jesus e sem continuar tendo esse relacionamento com Jesus que envolve purificação de pecados. A segunda verdade, o perdão definitivo que recebemos através do sacrifício de Cristo nos assegura que mesmo carregando a velha natureza,
podemos e devemos aprender a vencer as tentações. E quando fracassamos, temos a promessa de um perdão que purifica o pecado cometido. Esse perdão, ele nos fortalece física, mental, emocionalmente e espiritualmente. Para quê? Para continuar essa luta contra o pecado e alcançar a vitória. Eu sei que é uma verdade cumprida que está aí, não é? Mas essa é a realidade, ok? O perdão que Deus já nos deu definitivamente, esse mesmo perdão, ele nos capacita, ele nos ensina que nós temos que encarar a realidade da nossa velha natureza. Se nós baixarmos a guarda, nós vamos pecar e pecar muito. Por mais que nós nos esforcemos, ainda pecados acontecerão. E Ele nos purifica para que a gente possa continuar em pé, recebendo dele força, recebendo poder para continuar essa luta, cuja Deus já garante que nós chegaremos lá vitoriosos. Mas nós não podemos parar de lutar contra o pecado. Hebreus, capítulo 12, versículo 1, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Eu vou falar um pouco mais sobre esse texto para frente, mas esse texto nos ensina que muitas coisas nos embaraçam, algumas coisas não são pecados, mas são ofertas que nos fazem, ok? Que às vezes nos impede de fazer o que Deus quer que a gente faça naquele momento. Mas ensina que também o pecado nos embaraça, né? É como se fosse uma rede, né, que impede a nossa carreira na velocidade que Ele quer, e às vezes faz com que a gente fique paralisado. Então a gente tem que se desembaraçar disso, porque Deus tem um plano para nós que Ele chama de uma carreira, que a gente tem que correr, porque Ele propõe isso para a gente e nos dá capacidade de correr essa carreira. Hoje nós vamos começar a meditar na quarta ação ou atitude para permanecermos unidos a Jesus. Nós vamos começar porque eu creio que eu vou usar pelo menos 2 mensagens para falar de alguns princípios e não de todos os princípios relacionados a essa quarta atitude. É necessário que você, e eu estou falando agora individualmente, tá bom? Então eu quero que você pense exclusivamente em você. Todos nós nos encaixamos nisso, tá bom? Inclusive você, tá bom? É necessário que você siga o exemplo do perdão que Ele lhe concede, manifestando o seu amor a Deus, ao perdoar aqueles que pecam contra você, perdoar também aqueles que pecam contra Deus, e perdoar aqueles que pecam contra a igreja. Ora, se eu sendo o Senhor e Mestre, se eu sendo Deus, e também Mestre de vocês, e vocês são meus discípulos, se eu vos lavei os pés, também vós deveis. Nós já falamos sobre esse verbo, ok? Vós deveis lavar os pés uns dos outros. E ele falou isso depois de ensinar os 2 sentidos do lavar os pés, que a gente vai relembrar rapidinho. Porque eu vos dei exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. Irmãos, essa última frase, ela é pesada. Eu não sei qual é o termo que eu vou usar. Como eu vos fiz, façais vós também. Esse é o perdão. Em verdade vos digo que o servo não é maior que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Ora, se sabeis essas coisas, bem-aventurados, felizes, vida de sucesso do ponto de vista de Deus, vida de qualidade, está tudo incluído nesses bem-aventurados. Sois se as praticardes. A gente viu
que o lavar os pés tem duas simbologias. A primeira, Jesus demonstrou seu amor, servindo os seus discípulos com humildade, alegria, mesmo diante das atitudes de orgulho que eles apresentaram. E eu falei sobre isso, né? Então, usei quase 3 mensagens. Também devemos lavar os pés uns aos outros, servindo amorosa e alegremente nossos irmãos em Cristo, imitando a suprema humildade do Senhor Jesus. E aí eu dei vários exemplos de lavar os pés, porque o lavar os pés é aquela tarefa que a gente não quer fazer, ou a gente prefere não fazer, ou achar que os outros devem fazer e não a gente. Só relembrando, ok? A segunda simbologia é o mesmo peso da primeira. Na cruz, Jesus revelou o seu amor eterno ao sofrer com alegria por tomar o nosso lugar. E eu quero parar aqui um pouquinho. Jesus não estava lá pulando de alegria por causa da dor que ele estava sofrendo, né? Ele não estava lá pulando de alegria, né? Por causa que as costas dele, a carne estava sendo arrancada, tá bom? Ele não estava pulando alegria porque, né, ele estava lá, né, demonstrando, né, suportar todo aquele sofrimento. A alegria dele estava porque ele estava tomando o nosso lugar. Faz toda a diferença. Ele sabia que naquele momento ele estava beneficiando você e eu e todos os salvos de todas as épocas. Ele estava visualizando isso. E ele também estava se alegrando por causa do que ia acontecer com ele depois da missão cumprida. Ele ia tomar o lugar dele lá no trono de Deus. Então isso é muito importante, ok? Carregando o peso e as consequências dos nossos pecados para que Deus pudesse nos perdoar. Então, no mesmo contexto de Hebreus, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da vergonha, está sentado à destra do trono de Deus. Então, lá na cruz, Jesus enfrentou o sacrifício horroroso, dor que a gente nem pode imaginar. Ele revela lá o seu amor, e ele faz isso com alegria, porque era da vontade do Pai que ele cumprisse esse plano, e também olhando para aquilo que o aguardava. Então, nós agora, focando nas promessas de Deus, também devemos lavar os pés uns aos outros, perdoando com amor os pecados cometidos contra nós, suportando os danos com alegria à semelhança de Cristo. Hebreus continua, de novo nos lembrando, desembaraçando-nos de todo o peso e pecado que tenazmente nos assedia. E ele volta a falar sobre Jesus, não é? Aí no versículo 3 ele diz assim: considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis e desmaieis em vossas almas. E aí no versículo 4, ora, a vossa luta contra o pecado ainda não tendes resistido até o sangue. Esse texto afirma que da mesma forma que pecadores pecaram contra Jesus, e Jesus suportou, e ele não se rendeu em toda aquela provocação, né? Não pagou o mal com o mal. Ele está dizendo que nós também devemos entender que pessoas vão pecar contra nós. Pecadores irão pecar contra nós, e quando fala pecadores não salvos e fala de pecadores salvos, ok? E ele diz assim: ora, na nossa luta contra o pecado ainda não tendes resistido até o sangue. Aqui inclui, certamente, também o pecado de não perdoar. E o pecado de não pedir perdão. O pecado de não usufruir do perdão que Deus nos oferece. E o pecado também de não perdoar os outros.
em relação aos pecados que são cometidos contra nós. Está incluído, faz parte dos mandamentos de Deus. Você sabe, ou alguns sabem, como é difícil, às vezes, perdoar quando pessoas nos ofendem, quando pessoas nos fazem mal, quando pessoas cometem injustiça contra nós. Mas nós temos que aprender com Jesus a praticar esse perdão. Eu quero apresentar, por enquanto, 4 afirmações fundamentais sobre o padrão do perdão que nos é ordenado a praticar. Irmãos, o perdão não deve ser reduzido a um ato qualquer. Não, você está perdoado. Não, está tudo certo. Cuidado. Ao falar isso, você corre, eu corro, nós corremos um sério risco de estarmos pecando, não perdoando a pessoa como Deus quer que nós perdoemos. O verdadeiro padrão do perdão é como Jesus nos perdoou. O padrão é alto. O padrão é o padrão divino. O padrão do perdão perfeito. Para confirmar isso, Colossenses capítulo 3, versículos 12 e 13. Colossenses é escrito para a igreja, para pessoas que comungam como nós, pessoas que convivem muito tempo juntos e devem conviver. Então é escrito aqui para pessoas que já são salvas, que já foram perdoadas por Cristo, que estão sendo perdoadas diariamente por Cristo. Então esse é o auditório, é para você, igreja, para mim, igreja. Ele diz, olha, suportai-vos uns aos outros. E de novo, vocês sabem o termo aí, suportar. É ser suporte, não é? Mas ele começa assim, no versículo 13, ó. Revesti-vos. Por que eu coloquei o versículo 12? Porque o imperativo está nessa ordem geral. Ele diz assim, ó. Revesti-vos, pois como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão e de longanimidade. Como é que eu me revisto? Como é que eu cumpro essa ordem? Como é que eu cumpro essa ordem, né, de demonstrar misericórdia, de demonstrar bondade, de demonstrar humildade, de demonstrar mansidão e de demonstrar longanimidade? Como? Sendo suporte uns aos outros e perdoando-vos mutuamente. Caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem, e aí é o padrão. Assim como o Senhor vos perdoou, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai-vos. Pense nisso. Esse é o padrão, é uma ordem, do jeitinho que Jesus fez. Então, eu preciso conhecer bem o perdão que Deus me oferece, me ofereceu, para que eu possa praticar esse mesmo perdão. Porque se não for o mesmo, não é perdão. O padrão é alto. Não é apenas o ato de perdoar que constitui pecado, mas sim deixar de perdoar como Jesus perdoa. Significa, irmãos, que existe um perdão verdadeiro e um perdão falso. Talvez o perdão falso possa ser por ignorância, mas ainda é um perdão falso. Ainda não é o perdão. Mas normalmente é por orgulho, né? Não é por falta de conhecimento. Irmãos, vocês estão entendendo essa afirmação, a seriedade, né, sobre essa questão do perdão e do pecado de não perdoar biblicamente? Efésios capítulo 4, versículo 32, várias instruções, e depois ele vem assim, antes de tudo, aquilo que é muito importante,
Sede uns para com os outros benignos e compassivos. E nesse contexto, como é que eu demonstro a minha benignidade e a minha compaixão? Como? Perdoando-vos uns aos outros e de novo padrão. Por que ele repete isso em vários livros? Porque o padrão não muda e porque nós temos um coração e uma nuca, às vezes, de dura cerviz. Entende? Que a gente precisa lidar com isso. Como também Deus vos perdoou em Cristo. Então, irmãos, Deus não afirma apenas que deixar de perdoar não é pecado. Então ele está dizendo, olha, deixar de perdoar é pecado. Mas não estou dizendo só isso. Ensina que não perdoar como Jesus perdoou, de forma bíblica, é pecado. E aí cada um de nós sabe, né? Nós temos áreas fortes, temos áreas mais fracas, né? Mas eu vou fazer uma afirmação, tanto para aqueles que acham que têm facilidade de perdoar, eu acho que eu tenho, né? Só acho, porque quando a gente vai ver o tempo que demora para lidar com tudo aquilo, é só achômetro. Nós, eu, vocês, cada um de nós, temos muito, mas muito mesmo, que aprender e aperfeiçoar sobre como pedir perdão e como perdoar. Os dois. Como se pede e como perdoa. Todos nós. Existe uma parte ainda do meu caráter, e baseado na Bíblia, eu afirmo também no caráter de vocês. Existe uma parte ainda, irmãos, que é muito perversa. Ainda é muito perversa. Ainda é muito orgulhosa e muito vingativa. Cada um de nós, guardando as devidas proporções, se você fizer uma autoanálise, e nós precisamos trabalhar nisso, né? E nós temos o Espírito Santo que nos ajuda, nós temos um Deus que nos perdoa a cada dia. Não é para desanimarmos, mas é para nós nos estimularmos. Não é possível sermos melhores também nessa área, e Deus quer. Porque a glória dele é revelada através das nossas ações. Nós glorificamos a Deus quando a gente obedece os mandamentos dele, e também em relação ao perdão. Então, nós glorificamos a ele e nós revelamos a glória dele. Nós revelamos o caráter dele através de nós. E ele quer que nós façamos isso. Ele nos escolheu para isso. E ele nos capacita a isso. E a Bíblia diz que isso é muito bom. Que isso vai garantir para nós qualidade de vida. Vamos ficar livres daquelas doenças, entre aspas, né, da alma, que algumas delas que foram citadas na mensagem passada. Ao dizer, também vós deveis lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo para que, assim como vos fiz, façais vós também. Jesus afirmou que devemos perdoar como ele já nos perdoou. E lembra, Jesus nos perdoou de forma irreversível, ele deu um perdão e agora ele não pede esse perdão de volta, ele não cancela esse perdão, e é um perdão também constante. Sempre que eu precisar desse perdão, ele vai me oferecer. Sempre que alguém pecar contra mim, eu tenho que oferecer para ele um perdão irreversível, está perdoado e acabou. Não quero nem, se eu pudesse esquecer, eu esqueceria. E se voltar a acontecer, eu vou perdoar você de novo. E nós sabemos que Jesus ensinou isso. Naquele exemplo, né, do contexto de Mateus 18, Mateus 18 fala sobre o perdão, fala sobre a disciplina que deve acontecer na igreja. A gente vai falar um pouco sobre isso outra oportunidade. A disciplina não é falta de perdão. A disciplina é dada quando a gente já perdoa no coração, mas diz, mas você não quer abandonar isso aqui, então você precisa aprender
quanto é ruim ficar longe da gente e quanto é ruim ficar na unha do capeta. E isso é uma prova de amor, que alguns dizem que não é? Então esse perdão, ele é ensinado, né? E eu amo Pedro, né? Porque Pedro faz as perguntas que deveriam ser feitas, né? Que às vezes a gente não tem coragem, mas ele fez. Então Pedro aproximou-se e lhe perguntou: Senhor, quantas vezes meu irmão pecará contra mim que eu lhe perdoe? Até 7? E respondeu-lhe Jesus: não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. E Lucas parece, se não me engano, ainda acrescenta, né, no mesmo dia. Ok? Na verdade é um exemplo, né, do perdão que você recebeu e que eu recebi. Aquele perdão definitivo, ele não vai tirar, a salvação está garantida, ele pagou a penalidade lá do inferno, na cruz, daqueles que confiam nele, e ele dá também aquele perdão constante. E a gente perde a paciência, a gente não. Eu perco a paciência, às vezes, muito fácil. Você eu não sei. Não é? Quando perdoamos, nós não podemos voltar atrás, o nosso perdão deve ser irreversível ao pecado cometido. Temos que entender que estamos lidando com pessoas iguaizinhas a nós, então esse pecado provavelmente vai se repetir algumas vezes, até que mude o hábito. E eu tenho que estar disposto a perdoar e ajudar aquela pessoa a crescer naquela área. Irmãos, nós não temos o direito, nenhum ser humano tem o direito de relembrar no sentido de voltar a culpar uma pessoa de um pecado que a gente já perdoou. Se ela cometeu de novo, você vai falar do pecado que ela cometeu ali. E eu sei o quanto é difícil e quantas vezes ao perdoar eu já citei o pecado do passado. E ao citar eu pequei. Revelei o meu orgulho, revelei a minha indignação, revelei a minha vingança, dei uma alfinetada. Entende? Porque o nosso coração, ele ainda é um coração ruim. Está sendo aperfeiçoado por Deus. Esse é o padrão que Deus tem para nós. Não temos o direito de ficar relembrando nem para nós mesmos. Entende? Muito menos para outras pessoas, que vira fofoca, não é? Irmãos, eu e você, nós temos muito que aprender em relação à prática. Nós temos a teologia. Algumas verdades que eu estou dizendo aqui, para alguns é novidade. Novos convertidos e assim por diante. Talvez para a maioria só estou relembrando. Entende? E agora que a gente relembra, e se a gente faz uma autoanálise, eu creio que vocês vão chegar na mesma conclusão que eu cheguei a respeito de mim mesmo. Ainda tenho muito que aprender no sentido de prática. Não daquilo que está na minha mente. A teologia está aqui. Mas a prática de como se faz, nossa, tem muito ainda que aprender e muito que aperfeiçoar. Há uma parte do meu caráter que ainda é muito perverso e de vez em quando ele se manifesta, porque eu deixo se manifestar e é pecado, muito orgulhosa e muito vingativa. O perdão verdadeiro cancela a ofensa e restaura o relacionamento como era antes do pecado. Qualquer perdão diferente desse é pecado, porque não é perdão. Vou repetir. O perdão verdadeiro cancela a ofensa e restaura o relacionamento como era antes do pecado. Qualquer perdão diferente desse é pecado, porque não é perdão. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, esse texto sempre é forte para mim, então vocês têm que ter paciência com o velho aqui, tá bom? Amas-me mais do que a esses outros? Ele respondeu: sim, Senhor. E eu gostei dessa resposta. Tu sabes que eu te amo.
Porque Jesus conhecia no coração. E ele lhe respondeu, apacenta os meus cordeirinhos. Eu não vou ler a repetição disso, tá bom? Vocês se lembram o ocorrido, né? Pedro nega Jesus 3 vezes. E alguém acha que Jesus está acusando Pedro 3 vezes. Não, Jesus fala a mesma coisa. Pedro é que precisa acreditar que ele está sendo perdoado, que ele pode voltar a cumprir a missão dele, que Jesus deu para ele, dele cuidar do povo, dele pregar o evangelho, de ensinar sobre a salvação. O problema aqui é Pedro, não é Jesus. Entende? Pedro é que precisava ser convencido. Pedro, está tudo certo, ó. Para de pescar, que você fez essa bobagem, voltou a pescar, eu precisei voltar aqui e tirar você, né, dessa velha vida, porque eu estou restaurando você. E Jesus repetiu 3 vezes, apacenta os meus cordeirinhos, tá bom? Não fica aí, né, com autocomiseração, não fica se achando incapaz. Vai fazer aquilo que eu falei para você fazer. É isso que está acontecendo aqui. Então Jesus vai atrás de Pedro. E ele oferece o perdão. Entende? Por que a Bíblia diz, se a gente sabe que alguém tem alguma coisa contra nós, ou se alguém pecar contra nós, é o ofendido que tem que ir atrás do ofensor. Não tem jeito. É um ato de humildade, é o ofendido é que vai. Jesus foi ofendido. Mas Jesus já tinha perdoado Pedro faz tempo, na hora, antes mesmo de acontecer, Jesus já tinha perdoado Pedro. Falei, Pedro, pode confiar, vai voltar a fazer, o nosso relacionamento não mudou em nada. Está tudo certo. Está aqui o perdão, vai fazer o que você tem que fazer. Jesus vai atrás de Pedro, oferecendo o seu perdão, e com esse perdão ele restaura o relacionamento e diz, Pedro, vai lá. Do mesmo jeito, diante do pecado, vamos continuar junto nessa. Entende? Pura bondade de Deus, não é? Pura misericórdia. É uma das passagens que eu mais amo das Escrituras. Eu deveria amar toda a Escritura igual, né? Mas tem passagem que eu amo mais. Vou fazer o quê? Não é? Entende? Porque revela, né, como o nosso Deus é paciente e amoroso, revela que não importa o quão atolado a gente chegou numa determinada situação, quando eu estou arrependido de verdade, Jesus me coloca no relacionamento com Ele na mesma posição. Entende? E Jesus sabe que a gente vai fracassar algumas vezes de novo. Então, irmãos, precisamos imitar. Tenho 10 minutos, é isso? Eu acho que eu não vou entrar. Queria falar sobre entender melhor alguns padrão realmente do que nós recebemos de Deus de perdão diariamente. Mas eu vou deixar isso para a semana que vem, porque senão eu vou interromper no meio, isso não é bom. Irmãos, tem várias aplicações e tem uma implicação, e essa implicação eu vou repetir algumas vezes. A implicação, irmãos, é que Deus criou a igreja para ser um lugar onde a gente vai ser treinado a imitar Jesus em todas as áreas da vida. Agora, preste atenção naquilo que eu vou falar. Então, Deus planejou a igreja para ser um lugar onde pecadores se encontram, consequentemente, pecadores irão pecar e irão ser treinados a lidar com o pecado, perdoando, oferecendo perdão e ajudando a pessoa a crescer.
às vezes eu acho, não, eu não acho, eu tenho certeza, né, que nós somos ainda muito hipócritas. Acontece alguma coisa, você viu o que aquele irmão fez? Ou a gente, espera aí, aqui é o lugar aonde, cuidado com o que eu estou dizendo, pode acontecer, porque somos todos iguais, nós não somos pessoas do mundo, nós sabemos que nós somos pecadores e que a gente pode praticar o perdão e ajudar a pessoa amorosamente a mudar. Só quando a pessoa não quer. Aí Deus fala, tira porque vai estragar vocês todos. Porque não quer entrar nessa dinâmica, né, de reconhecer, de perdoar e de ser perdoado. A igreja é um lugar onde nós devemos poder falar das nossas lutas para pessoas que a gente tem confiança, falar dos nossos pecados e a dificuldade, para dizer, olha, eu sei como lidar com isso porque eu fui igual a você, ou sou igual a você, e eu estou lutando com isso também. Mas parece que quando a gente vem para cá, parece que a gente quer colocar uma máscara. E o nosso coração é assim, às vezes fala, não acontece. Entende? E aqui é melhor acontecer aqui do que acontecer no mundo. Porque o mundo não sabe como lidar com o pecado. O mundo, ele é hipócrita. Entende? Pensem nisso. Se você não tem uma pessoa ou mais, na qual você não pode falar para essa pessoa as lutas nas áreas que você tem fracassado, você é muito orgulhoso. Entende? Sinto muito. Muito orgulhoso. Sozinho, eu acho que você não vai conseguir. Eu vou usar o acho aqui, tá bom? Para não correr o risco. Entende? Porque a Bíblia diz que a gente precisa um do outro. Tanto da exortação quanto do consolo. E a gente precisa ver como é que você fez, ou como é que você faz nessa área. Como é que você age. Pensem nisso. Eu sei que a Bíblia manda a gente levar em consideração maturidade das pessoas, né, para suportar algumas situações, mas nós não podemos nos esconder atrás disso para ficar vivendo com máscara. Por isso, irmãos, eu creio que o método que mais vai nos ajudar é o discipulado. Porque o discipulado, você está conversando e você vai adquirindo confiança. Por isso que se você não tem alguém que você não possa confessar os pecados para ele, para que ele possa te ajudar e tal, e ele não pode confessar pecado para você, desculpa. É muito orgulho. E eu vou retirar o desculpa. É muito orgulho. Precisamos quebrar isso. Nós temos um Deus extremamente misericordioso, extremamente longânimo. Ele cuida de nós a cada momento. Ele sabe que nós somos pecadores. Ele nos oferece perdão e diz, vocês têm que ter uma comunidade, vocês têm que ser uma igreja que eu formei, e que vocês possam aprender a lavar os pés uns aos outros, não somente vindo no mutirão, no meu caso, né, que é o mais difícil, não sei qual é o seu, não apenas servindo fisicamente, mas servindo também com o coração, né, com a Bíblia, com o perdão. Amém, irmãos? Querido Deus, sabemos, ó Pai querido, que temos muito ainda que crescer no nosso relacionamento com o Senhor e no nosso relacionamento uns com os outros. Mais uma vez nós queremos
louvar o teu nome e agradecer pelo teu perdão, pela tua paciência, ó Pai querido, pela tua longanimidade, ó Pai. Pecamos, ó Pai, e muitas vezes não vem consequência nenhuma, exceto a perda da nossa comunhão, que já é grande coisa. Nem sempre a gente está sofrendo, ó Pai querido, fisicamente por causa do nosso pecado. Isso revela, ó Pai, a tua compaixão, a tua longanimidade, a tua paciência, ó Pai querido. Pai, ajuda-nos a sermos uma igreja, uma comunidade, ó Pai querido, cada vez mais próximos uns aos outros, ó Senhor, entendendo, ó Pai, que nós somos pessoas iguais, pessoas que pecam também, ó Pai querido, independente do tempo e da experiência que nós temos com o Senhor, para que a gente possa, ó Pai querido, estimular uns aos outros a santidade, mas também ensinar na prática, ó Pai querido, os métodos que nós temos usado, baseado na Tua Palavra, para lidar com as tentações e até lidar com os pecados cometidos. Coloca no coração, ó Pai querido, daqueles que ainda não estão praticando o discipulado, ó Pai querido, para pensarem a respeito disso, ó Pai, e entrarem em obediência nessa dinâmica, ó Pai, de ser discípulo e fazer discípulos. É a minha oração em nome de Jesus. Amém. Intervalo, amados.